número de isômeros ativos. Perceba, é muito comum na química você ter moléculas que apresentam vários carbonos quirais. E deste modo, saber os direitos e os esquerdos fica um pouquinho mais complicado. Por isso, um químico chamado Fischer criou uma projeção bem simples para você poder calcular com uma fórmula bem simples qual é a possibilidade de destros e canhotos é ótimo, canhotos que vocês podem ter. Quantos enantiômeros destros e quantos enantiômeros canhotos você pode encontrar em uma molécula que possui vários carbonos quirais, mais do que um, evidentemente. Vamos lá? Me acompanha aqui. Ó, eu trouxe para você uma molécula bem pequenininha, essa aqui. Essa molécula, ela tem 2 carbonos quirais, como você pode perceber. Este e este. E a minha pergunta é muito simples. Quantos destros e quantos canhotos você consegue tendo 2 carbonos quirais? Vamos ver? Eu fiz para você aqui a representação dela. Então, uma das formas é essa que você está enxergando aqui. Nessa forma, você percebe claramente, ó, que você tem a imagem no espelho um do outro, né? Desse jeito, eles são a imagem no espelho um do outro. E quando os isômeros são a imagem no espelho um do outro, você tem enantiômeros. Exatamente isso que você tem, certo? Se eu puser o da esquerda no espelho, eu vou enxergar esse da direita, certo? Bom, vamos supor que o da esquerda seja o canhoto e o da direita seja o destro. Então eu vou escrever assim, ó. Canhoto 1 e destro 1. Para você saber, vou botar o 1 ali embaixo, ok? Só que eu vou te perguntar uma coisa. Essa é a única maneira de escrever aquela molécula? Será que com aquela estrutura, com aquele número de carbonos, você só consegue essa forma de enantiômeros? Resposta é não. Observem aqui do lado. Eu posso ter essa formação também, essa conformação. E essa conformação não é igual à anterior. Entretanto, mesmo não sendo igual, ela pode apresentar os seus enantiômeros. Como assim, professor? Não entendi. Tá, vamos por etapas. Tu concorda comigo que se eu colocar esse esquerdo aqui, ó, vou colocar de outra cor, vou colocar de azul, tá? Esse esquerdo azul aqui, o canhoto, tá? Vou chamar de canhoto 2. Observa que ele é diferente do canhoto 1, tá vendo? Ó, no canhoto 1, os OH estão todos para a direita e os Hs para a esquerda. Aqui, ó, eles estão assim, na diagonal. Então, eles são diferentes e não são imagem no espelho um do outro. Tá, mas e daí? Tá, mas tu concorda comigo que se eu colocar o canhoto 2 no espelho, ele vai ter um destro 2? Esse destro 2 não é a imagem no espelho do canhoto 2? Pois é. Então, eu descobri outro par de enantiômeros, esses dois aqui. Portanto, quando eu tenho 2 carbonos quirais numa molécula, eu posso ter 2 canhotos diferentes e 2 destros diferentes, totalizando 4 enantiômeros diferentes, 2 canhotos e 2 destros. O canhoto 1 com destro 1 forma um par de antípodas e o canhoto 2 com destro 2, outro par de antípodas, desse jeito. Logo, o que o Fischer fez? Ele começou a reproduzir isso. Ele começou a fazer assim, ó. Com um carbono quiral, eu tinha 2 enantiômeros. Com 2 carbonos quirais, eu obtenho 4 enantiômeros. Quando ele testou 3 carbonos quirais, ele percebeu 8 enantiômeros. Quando ele testou 4 carbonos quirais, ele percebeu 16 enantiômeros. Quando ele colocou 5 carbonos quirais, ele percebeu 32 enantiômeros. Então, o que eu quero mostrar aqui para você? Dá para perceber aqui uma variação, uma função matemática? Claro que sim. Quer ver? Ó, preste atenção. Vou colocar aqui de vermelhinho. 2 não é nada mais, nada menos que 2 na 1. Tá vendo? 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 8, 2 ao cubo.
16, 2 na 4. E 32, 2 na 5. Você percebeu que, ó, a base é a mesma e o que está mudando é o expoente aqui nessa função? E esse expoente, ele sempre coincide com o número de carbonos quirais que a molécula tem? Pois é. Surgiu daí essa função exponencial que a gente usa de fórmula para calcular o número de enantiômeros, o número de destros e de canhotos, que se chama de 2 na N. 2 na N, onde obviamente o N corresponde ao número de carbonos quirais. Simples assim. As provas gostam de propósito, assim, para atrapalhar a vida do aluno, de chamar esse 2 na N de fórmula de isômeros ativos. E como eu escrevi para você anteriormente, tá certo. Por quê? Porque enantiômeros e diastereisômeros são ativos. Os canhotos e os destros são ativos. Um desvia para a esquerda e outro desvia para a direita. Então, se eles chamarem de cálculo de isômeros ativos, como está escrito aqui no card, ou cálculo de enantiômeros, é a mesma coisa, não há diferença alguma. Tudo bem? Só para fechar essa partezinha aqui, queria acentuar um detalhe. As provas normalmente cobram os ativos. Inativos não é muito comum, não. Os inativos correspondem aos racêmicos. Racêmicos. Então, se você quer calcular o número de racêmicos, basta lembrar que cada par formado, 2, gera um racêmico, que é uma mistura de 50-50. Pois racêmico é a mistura de 50 de um, 50 do outro. Então, para formar um racêmico, você vai precisar sempre de 2 enantiômeros. Portanto, se a fórmula dos canhotos e destros é 2 na N, e os racêmicos são formados pela composição de um par, ou seja, de 2 enantiômeros, um canhoto e um destro, para você descobrir dos inativos, basta você fazer 2 na N dividido por 2. Desse jeito. Ah, professor, eu não entendi. Ué, é muito fácil. Por exemplo, ó, se você tem, vou pegar um número aleatório aqui, 4 enantiômeros, tipo, como a gente viu aqui, ó. Quer ver? Olha que fácil. Você tem 2 canhotos e 2 destros, sim ou não? Isso te dá 4 enantiômeros, sim ou não? Quantas misturas racêmicas você pode formar aqui? Uma aqui do canhoto 1 com destrógeno 1, né, com direito 1, e outra ali com o direito 2 e o canhoto 2. Então, se você tem 4, veja, 4 racêmicos, 4 enantiômeros, você vai formar 2 racêmicos. Portanto, se você tiver 8 enantiômeros, você vai formar 4 racêmicos. É só você dividir esse valor por 2, porque os racêmicos condizem com o número de pares de enantiômeros que você vai ter. Quer fazer com os dedinhos? Eu te mostro. Ó. Se você tiver 8 enantiômeros, vamos dividir isso em pares, ou seja, dividir isso por 2. Você vai ter um par, que é o canhoto e o direito 1, o canhoto e o direito 2, canhoto e direito 3, canhoto e direito 4. Tá vendo? Você vai ter 4 misturas racêmicas diferentes quando você tem 8 enantiômeros. Portanto, basta você dividir a fórmula 2 na N por 2, porque isso sempre vai te dar o número de enantiômeros. Alguns lugares gostam de escrever desse jeito também, ó. Conserva a base e subtrai os expoentes, né? Que é a mesma coisa que 2 na N menos 1. Entretanto, eu nunca vi cair número de inativos. Eu só vejo cair muito na URCS número de ativos. Então, foquem nos ativos, que é o 2 na N. Não se preocupem muito com os inativos. Entendeu?